Olá, meus amores, eu sou Edivânia Ferreira e hoje eu trago mais uma receita para o nosso canal. Hoje eu trago aí, gente, um pão de milho, tá? Eu tô usando coringa, flocão, mas você poderá usar a massa da sua preferência. Para fazer esse pão, você vai colocar ele, deixar no ponto como se fosse um cuscuz, mas só vai água e sal, tá bom? Não se preocupe que deixarei o passo a passo de tudo aí na descrição do vídeo. Então eu coloco água, era para ter colocado o sal aí, tá? Mas eu esqueci de colocar o sal, mas não tem problema. E eu vou deixar descansar. Quando ele dá aquele ponto como se fosse cuscuz, aí eu dou início à massa, tá bom, gente? Então a massa vai ficar aí, dando uma descansada pra gente dar continuação no nosso pão de milho. Aí a massa tá descansando, já descansou, e eu vou colocar o sal, lembrando que o sal tá pouco. E essa receita tanto pode ser salgada como doce, e é uma receita econômica que você poderá estar fazendo com o que você tem dentro ou da sua casa, na sua geladeira. Eu acrescentei 4 ovos, mas para essa receita teria que ser 6 ovos. E lembrando que a massa era de 500 gramas. Então, a dificuldade aí de eu estar mexendo, gravando com uma mão e mexendo com a outra, porque o meu tripé quebrou, tá, gente? E eu vou começando a acrescentar aí, tá, os ingredientes. Nessa receita vai o requeijão de copo. Eu acrescentei mais água, mas não se preocupe que deixarei toda a receita aí para vocês. Nessa receita eu vou colocar um copo de requeijão cremoso, tá bom? E depois vou acrescentar também meia caixinha de creme de leite. Lembrando que essa receita só vai o requeijão cremoso, mas eu decidi acrescentar mais 2 ingredientes, que foi o açúcar e meia caixinha de creme de leite. Mas ficou maravilhoso. Gente, o fermento eu não tinha, era fermento químico, fermento de bolo mesmo, para usar nesse pão. Eu tinha o biológico de fazer pão mesmo, então usei o de pão. Mas fica uma textura diferente, tá bom? Mas dá certo também. Eu coloquei um sachê de 10 gramas. Gente, eu untei ali com manteiga as formas, não polvilhei, não precisa polvilhar. E você leva com o forno superaquecido, tá? É só isso, é só você misturar e pronto. Se você não quiser colocar o creme de leite, o queijo ralado dá certo do mesmo jeito, tá bom? Então, só é mexer, bem misturar, mexidinho para misturar os ingredientes. E em seguida distribuir ele nas formas. Sim, eu coloquei também o açúcar, eu coloquei. Certo? Coloquei 2 colheres. Esse açúcar, gente, é o açúcar demerária, por isso que é escuro, tá bom? Mas também ela não vai açúcar nesse pão que eu vi. E eu misturo tudo, bem misturadinho, e vou colocar ali, distribuir. Coloquei a metade da massa e a metade de queijo mussarela, que também não ia. Fique à vontade para fazer qualquer tipo de modificação nessa receita. Gente, desde já eu quero agradecer, né, por você estar assistindo, compartilhe, pois é uma receita simples e fácil, né? Ela não vai nem o creme de leite, nem o açúcar, nem o queijo ralado. Eu que acrescentei. Ela é bem simples e dá certo da mesma maneira. E o fermento, se fosse o fermento químico, fermento de bolo, seria 2 tampinhas, tá bom? Aí tá a forma com a massa. O meu forno está pré-aquecido. Eu estou polvilhando um queijo ralado, que não vai na receita, mas eu opinei por pôr. E agora está aí a mágica, o bolo como tá, gente? Fica quase de 40 a 50 minutos, depende da sua forma. Não esquece de deixar o like e de compartilhar.